Segunda parte, capítulo 15, a ordenação. No dia 14 de julho, enquanto toda a França festejava o Dia da Liberdade, o Círculo dos 13 achava-se reunido para outorgar o batismo de fogo e consagrar os escolhidos ao sacerdócio de Melquisedeque. O Supremo Hierofante explicou aos presentes: Irmãos, deveis nascer de novo pelo fogo do Espírito Santo. A eternidade é representada em círculos e a salvação, que tem um aspecto desse mistério, se realiza por meio de círculo. Formai-vos em círculo no centro do templo. Agora escutai os ensinamentos que vos preparam para receber as chaves dos grandes mistérios. Vos serão dados de boca a ouvido. A religião e o serviço não se praticam em um dia especial, porém, todos os dias e minutos, com o único objetivo de manter sempre ardendo a chama sagrada. Nunca deveis deixar que o fogo-luz se apague. Este é o grande mistério do Deus vivente no templo coração. Nesta luz encontra-se a vida. Tudo o que era, é e será. Encontrai isto e havereis descoberto o grande mistério. Os que não desvelam este segredo nunca sentirão a Deus vivente. Para eles, Deus será uma estátua no altar de uma igreja. Os sacerdotes de Melquisedeque são os que rendem culto ao poder criador da vida. A humanidade adora o símbolo do Criador, que se traduz em geração e regeneração. Esta dupla atividade do poder criador foi simbolizada pela cruz, que substitui o símbolo da força criadora. Para a humanidade, a cruz se converteu em instrumento e símbolo de tortura e de morte, mas para nós é o emblema da vida e da felicidade, porque sublima a semente criadora. Sem geração não há almas para salvar. Por intermédio do homem, o Criador desce ao ventre da mulher, e no ato da procriação, o sacerdote vê somente a Deus. O homem é considerado como cooperador de Deus, e o falo era seu emblema ou representação mais sagrada. Antigamente, em todas as religiões, os homens ofereciam a Deus, por meio da circuncisão, as premissas do fruto da vida, como sinal sagrado da aliança entre ele e os homens. Os antigos juravam solenemente, colocando a mão sobre a cruz genésica da pessoa a quem se fazia o voto ou promessa. Os tradutores da Bíblia trocaram-na por coxa. Os antigos rendiam culto à cruz, que é o símbolo da salvação pelo poder viril, posto que, em realidade, o homem esgotado, impotente, perde a saúde e arroja fora a própria alma ou fogo divino de sua alma, tornando impossível sua imortalidade consciente. O homem sexualmente incompleto não pode ser sacerdote nem mago, porque é pelo fogo divino que deve converter-se em luz que o leva ao Pai, que mora em seu próprio corpo. O poder sagrado deve ser manejado pela sabedoria, a razão e a utilidade. A alma do homem é o sol do homem. O sol físico é a alma do sistema. O sol espiritual é a alma de tudo que existe. O iniciado tem que encontrar a luz em si próprio, porque esta luz comunica-se diretamente com o sol espiritual, manifestação suprema de Deus. A paixão é a fonte vital de toda a procriação. Esta energia onipotente é a força atuante do Pai Criador dos céus e da terra. A energia ígnea no homem é divina, mas se é usada como satisfação desenfreada, converte-se na serpente do Éden e será a causa das desgraças.
O desejo criador é o desejo do Criador no ser. O abuso pela satisfação do próprio desejo é a serpente que se arrasta, é o tentador, pai da mentira e opositor do bem. Este é o significado alegórico da serpente do paraíso que conduz o homem a trocar o abraço divino e a união divina em gozo da carne. A função dos sexos é o ato mais santo que o homem deve realizar, mas ao mesmo tempo é o ato mais enegrecido que o homem pode levar a cabo. E assim vemos que a degeneração dos homens degenerou a sublimidade do ato, porque tal como pensa o homem em seu coração, assim é ele e assim são seus atos. 5.000 anos antes de Cristo, a cruz era o símbolo mais sagrado porque representava a divina união entre os sexos, a qual conduz à vida eterna, à luz que imortaliza. A união simbolizada pela cruz era, é e será a salvação da vida por ser considerada como uma reunião com Deus e absorção na alma divina. O abraço divino despertou uma realização da alma e lhe deu luz para a imortalidade que sucede à mortalidade. Homem e mulher juntos têm o poder da salvação e da imortalização, mas isolados são impotentes e estéreis. Nisto consiste o segredo da onisciência que formou o homem em 2 sexos, em vez de um. Poucas almas se unem com o duplo propósito de afirmar o que Deus uniu. O homem que Deus uniu. Vou ler novamente. Poucas almas se unem com o duplo propósito de afirmar: o que Deus uniu, o homem não pode separar. O hierofante calou-se durante um instante, como quem se prepara para dizer a palavra perdida e entregar as chaves do reino aos sacerdotes. Depois falou em voz muito baixa: o fogo educa a vontade, e a vontade é a mais poderosa arma nas mãos do mago. Aqui abaixou demasiadamente a voz e disse algo que não chegou ao ouvido do autor. Com isto, podeis abrir as 7 portas do poder que a alma só alcança por meio do amor-fogo. Este é o elixir da vida e a pedra filosofal. Aspirai o Espírito Santo que deve atuar em vós por meio do ar, para a combustão que brota do amor-fogo que é a luz. Aspirando a deusar, gera-se a luz mediante os pulmões. Retendo a deusar nos pulmões, se coloca em contato com o fogo central da alma. Mas o homem aspira os átomos afins a seus pensamentos. O sacerdote mago pode, à vontade, produzir fogo e luz em todo o sistema ao unir o ar com a energia criadora do plexo solar. Para atuar, o filho tem que ser uno com o pai, para fazer a vontade da onipotência. O divino não é ser o humano, nem o... Vou citar novamente. O divino não é sem o humano, nem o humano é sem o divino. Sem o ar exterior, o fogo interior não pode criar nem vida, nem luz. Depois exclamou: irmãos, despojai-vos de vossas túnicas. Todos os presentes se despiram. Só um avental de linho cobria os órgãos sexuais. De joelhos, voltou a ordenar o Supremo Mago. As mãos para cima. Impetremos ao infinito poder do Altíssimo em nós. Os outros 12 sacerdotes e sacerdotisas formaram uma cadeia ao redor dos 13 ajoelhados. O Supremo Hierofante começou a invocar: abrirei as portas de vosso templo e a luz inefável irradiará pelo mundo. Em seguida, os 12 sacerdotes que estavam de pé estenderam suas mãos sobre os que estavam ajoelhados.
Em um momento dado houve uma claridade muito intensa e todos os presentes levaram as mãos aos olhos. E os sacerdotes ajoelhados entraram em êxtase. Eram 6 da manhã quando os novos consagrados voltaram a si. Antes tiveram que descer ao inferno, porém agora experimentavam o céu em vida. Estavam completamente transformados e aquela transformação afetava e influía até na fisionomia de cada um deles. Eram os mesmos e, sem embargo, não eram os mesmos. O Supremo Hierofante disse: sois sacerdotes do Altíssimo, porque haveis nascido sacerdotes, e não fostes feitos por mão humanas. Já sois donos do único poder, ciência é fé, porque quem crê sem saber é um nécio perigoso, e quem sabe sem fé é um indigno. Cada um de vós deve ser sacerdote e mago, isto é, super-homem. Em vossas mãos somente, em as vossas, pelo saber e a fé, estão as chaves do céu e da terra, da alma e do corpo. Vos foi dado o mais alto poder da existência, o amor. Vivei-o, gozai-o e adorai-o, até encontrar a Deus nas criaturas. O coração do mago é feito para amar. Ide, irmãos, vós sois deuses.